Alô você, telespectador da TV Mar, canal 525, estamos de volta para dar sequência à programação da sua TV Mar com mais um Canal Esportes. Daqui a pouco nós vamos mostrar os melhores momentos da vitória da sobrevivência. A vitória do CSA, que continua tentando, lutando para poder sair da zona de rebaixamento. Ontem, a equipe comandada pelo técnico Roberto Fernandes recebeu o time mineiro, Tombense, no estádio Rei Pelé, e venceu. Mesmo assim, continua na zona de rebaixamento e se prepara para um jogo com caráter de final na próxima sexta-feira contra o Guarani, também no estádio Rei Pelé. Jogo marcado para as 7 da noite. Aí, meu irmão, arrebenta coração, né? CRB também está em preparação para o duelo do próximo sábado e você já vai poder acompanhar toda a rodada desta Série B do Campeonato Brasileiro, com as partidas que serão disputadas neste meio e no final de semana, mas necessariamente no sábado, já que no domingo nós não teremos jogos pela Série B nem pela Série A do Campeonato Brasileiro por conta do processo eleitoral no Brasil. Então, naturalmente, todas as partidas das competições organizadas pela CBF estão concentradas para este meio de semana e para o sábado. Naturalmente, nós vamos trazer aqui no programa também a classificação de momento da Série B e os resultados da rodada 31 e quando começa a rodada 32. É agora, no mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o meu, o seu, o nosso Canal Esportes. Olha, a Série B do Campeonato Brasileiro está em um ritmo alucinante nessas últimas rodadas. Ontem encerramos a rodada 31. A rodada 32 já começa hoje e nós vamos daqui a pouco trazer a classificação de momento. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 7 rodadas faltando para o encerramento da competição e desses 7 jogos, todos os times ainda têm algo, exceto o Cruzeiro, a atingir nesta Série B. O Náutico, por exemplo, que é lanterna, ainda sonha em sair dessa posição e garantir uma permanência histórica na Série B. Não jogou a toalha. O Vasco ainda não garantiu seu retorno para a Série A, porque o Londrina está batendo na porta do G4 e quer entrar. Esse meio de semana vai marcar também duelos que para mim tem um peso muito grande para poder mexer com você, torcedor. Não é muito importante, nervosismo, tal, aquela euforia e tudo que só o futebol proporciona. Classifiquei 3 momentos. Primeiro, Náutico e Sport. O Sport pode literalmente afundar o Náutico, o clássico pernambucano, nessa rodada. Na parte de cima, mais precisamente no Rio de Janeiro, o Vasco, que hoje é o 4º colocado, enfrenta o Londrina, que é o 5º. Se o Londrina vence, o Londrina encosta no Vasco em número de pontos. E corre o risco, o Vasco da Gama, de ficar mais um ano na Série B. Ah, Viderlan, mas se perder, já está realmente mantido na Série B? Não. Teremos outras rodadas. Mas eu diria que esses jogos são jogos importantíssimos nas metas dessas equipes. E o terceiro confronto desta rodada, 32, que eu acho que é uma das mais emocionantes, é o confronto aqui envolvendo um alagoano, CSA, na sexta-feira, contra o Guarani. Jogo de 6 pontos. Por quê? Porque o CSA é o 17º colocado, primeiro time da zona de rebaixamento. O Guarani, 16º. Os dois têm 35 pontos. O Guarani só é 16º por ter uma vitória a mais em relação ao CSA na competição. Tem 8 vitórias na competição e o CSA tem 7. Então, tudo só vai colocar realmente os dois times para poder, nesse conflito, resolver essa situação na próxima sexta-feira aqui em Maceió. Será também nesse jogo a oportunidade de um reencontro. Moza Santos, ex-técnico do CSA, hoje técnico do Guarani, volta a Maceió para enfrentar exatamente seu ex-clube. Ontem o CSA enfrentou a Tombense, que é comandada também pelo ex-treinador do CSA, Bruno Pivetti, que foi campeão alagoano no ano passado e depois acabou saindo do CSA no início da Série B para o retorno do Moza, assumindo o comando técnico. O CSA ontem levou a melhor, venceu. Mas antes de mostrarmos os melhores momentos, vamos ver a classificação atualizada desta Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, folgadíssimo na competição, na rodada 31 terminou com 15 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, que é o Grêmio, 68 pontos o Cruzeiro, que nessa rodada garantiu o retorno para a primeira divisão.
e agora vai em busca do título. Em segundo, o Grêmio com 53, terceiro, Bahia com 52. Em quarto, o Vasco com 48. O Vasco que enfrenta o Londrina, que tem 45. Olha que partida é essa do Vasco com Londrina na próxima quinta-feira. Em sexto, o Ituano, grande trabalho, né, sendo realizado também pelo time de Itu, com possibilidades de acesso. A Ponte Preta vem em sétimo com 43. Em oitavo, o Sport com 43. Em nono, Criciúma, 43. Na décima colocação, Sampaio Corrêa, 42. O CRB que perdeu na última rodada para o Vila Nova, 11º colocado com 40 pontos. A Tombense, que ontem perdeu para o CSA, permanece com os 40 pontos. Em 13º, o Vila Nova, que com a vitória sobre o CRB, subiu 2 posições e agora ocupa, nessa situação toda, a 13ª colocação. Daí para baixo, todo mundo está no desespero. Todo mundo está no desespero aqui. Do Vila Nova para baixo. Porque o Novo Horizontino, 14º, tem 36, né? 2 pontos atrás, 1 ponto atrás do CSA. Em 15º, Chapecoense, mesmo número de pontos que o CSA, 35. Guarani, 16º, mesmo número de pontos que o CSA, 35. E o próprio CSA com 35 pontos. O Brusque, 18º, com 31. Operário com 31 e o Náutico com 27. Situação do Brusque, do Operário e do Náutico delicadíssima na competição. Porque hoje o Brusque já sabe que para sair da zona de rebaixamento precisará pelo menos de 2 derrotas do Guarani, da Chapecoense ou do CSA nas rodadas seguintes. Além disso, ainda tem os confrontos diretos. Então, Brusque, Operário e Náutico aí com passos maiores para a Série C do Campeonato Brasileiro. E a briga fica entre Chapecoense, Guarani e CSA. A vitória do CSA ontem foi importante porque o CSA agora depende de si para poder, com uma simples vitória, sair da zona de rebaixamento. Se o CSA vence o Guarani, o CSA empurra o Guarani para a zona de rebaixamento. Independentemente do que aconteça, o CSA sai. Ontem o CSA venceu e não saiu. Vamos dar uma olhada agora nos jogos da próxima rodada da competição, rodada 32. Vamos lá? Começando, na verdade, amanhã, Ponte Preta e Cruzeiro, no Moisés Lucarelli. Cruzeiro ainda em clima de acesso, né? Mas não desistindo da competição, porque tem um título da competição que pode ser confirmado, né? Nas próximas rodadas. O Sport enfrenta o Náutico, clássico na Ilha do Retiro, amanhã às 9h45. Na quinta, Tombense e Novo Horizontino. Vasco e Londrina, às 9h30 da noite. Jogão de bola esse, Vasco e Londrina, viu? Também na sexta, vamos ter CSA e Guarani, às 7 da noite. Operário e Vila Nova. Sampaio Corrêa e Grêmio. Às 9h30, Chapecoense e Bahia. Brusque e Criciúma. E no sábado, o último jogo, né? Que vai fechar essa rodada, já que o Brusque e o Criciúma jogam às 11 da manhã. O jogo que fecha essa rodada 32 é Ituano e CRB, no estádio Novelli Júnior, às 6h30 da noite. Esses são os jogos desta rodada 32 da Série B do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Tá falado? Tudo tranquilo por aí? Muito bem. Então vamos lá. Ontem o CSA jogou com a Tombense no estádio Repelé. Vamos dar uma olhada como é que foi o jogo, com a grande apresentação do CSA, principalmente no primeiro tempo, quando o Azulão conseguiu uma vantagem muito boa e só teve o trabalho de administrar, na segunda etapa, mais 3 pontos na conta na classificação geral. Aí vem o Azulão. Chute pro gol de primeira. 23 minutos de jogo, o que dizer? Tombense agora chegou, né? Pela primeira vez, ó. Olha o Azulão, desarmado ali o Rolim. Tirou como pôde a defesa, a bola passa à direita do goleiro do Tombense, o Felipe Garcia. Andréia. Nesse último lance que o CSA chegou, o Roberto Fernandes ficou muito irritado. Ele pediu para o time simplificar as jogadas, não inventar. Olha o toque do Osvaldo. Agora, fora de casa é muito ruim. Levantamento lá na frente, agora para o Osvaldo. Aí o Jean Lucas. Boa bola, hein? Boa bola, ele colocou lá para o Ciel. Aí vem ele, se livrou do primeiro, bate rasante. Tombense neste momento é o 11º, né? Somando esse ponto com o empate.
Toque de cabeça para dentro, virou bonito! Golaço, golaço, golaço! Toque de cabeça, olha como ele pega. E a bola vai para dentro, vai para a rede. Golaço do Azulão, gol. Jean Lucas, Everton Galdino, Jean Lucas, arriscou, bateu. Paulo Ricardo. Gana não, né? O Brasil enfrentou Gana, 3-0, agora é a Tunísia. Escapa bem o Oswaldo ao seu estilo, né? Com a sua característica. Coloca na área! Gol! 2-0, Fabiola. Ô, Jota, esse primeiro tempo tem um nome e tem uma camisa azul. Aquela colada lá pro David. Mas não é ele que levanta a bola na área, não. Emerson de cabeça pra dentro, pra fora. Parece que tá com gelo na coxa. Aí vem a bola do Lucas Marques, ela quica. E o assistente número 1 é rodado, é experiente da Bahia, FIFA, o Alessandro Rocha de Matos. Centro Esportivo Alagoano, que um dia teve como zagueirão do seu time Luiz Felipe Scolari. Tem sobra ali, bateu cruzado. Muito bem, aí você acompanhou os melhores momentos da vitória do CSA, gol do Elton, um golaço por sinal, e o outro do Lucas Barcelos, resultado que garantiu esses 3 pontos para o CSA, essa vitória por 2-0 com gols marcados no primeiro tempo. Depois do jogo, o técnico Roberto Fernandes conversou com a imprensa, fez uma análise a respeito desse resultado positivo que a equipe dele mostrou mais uma vez muita disposição, é preciso ressaltar, bem o perfil do que é o Roberto Fernandes, né? Um técnico vibrante, que passa realmente muita emoção para seus jogadores. Ele fez uma análise a respeito desse resultado positivo aqui em Maceió. Boa noite a todos. Sem dúvida, quando você chega numa situação como essa, que situação eu me refiro? Com esta obrigação de vitória, ao longo da minha carreira eu não me recordo de um jogo oficial não ter que se ganhar. Todo jogo tem que ganhar, né? Mas em determinados momentos essa obrigação de vitória, isso traz um peso muito grande. E não basta ficar no discurso, ele tem que ir para a prática. Por isso que desde que nós iniciamos o trabalho de preparação para esse jogo da Tombense, a ideia sempre foi de uma equipe bastante ofensiva, né? E tínhamos risco nessa equipe ofensiva, né? Porque o Gabriel, bastante tempo sem jogar, para mim fez um partidaço. O Ian, bastante tempo sem jogar. O Giovani visitou o DM durante 3 dias, né? O Jean, o Giovani, ele só começou a treinar com o grupo, né? A partir praticamente da sexta-feira, né? Então nós tínhamos problemas, né? Para esta formação ofensiva. Mas era necessário ousar, se fazia necessário ousar. Os atletas compraram a ideia, porque são eles que executam, e a equipe teve, né, um primeiro tempo onde chegou aos 2 gols. No início do segundo tempo poderíamos ter feito o terceiro, que daria uma tranquilidade maior no lance com o Barcelos, mas ele acabou sentindo ali também e teve que ser uma substituição que estava fora da programação. E depois nós tivemos mais 2 oportunidades, uma com o Lourenço e outra com o Rogério, que ali podia ter cravado o resultado. Então o grupo está de parabéns, fez nesse momento aquilo que tem que ser feito, vencer em casa. O CSA vem de 5 jogos invicto em casa, né? São 4 vitórias, 1 empate. Esse empate num clássico com um jogador a menos, né? E nós temos pela frente mais 4 jogos como mandante dos últimos 7. Então, eu trago comigo que mando de campo é o que garante permanência. Acesso sempre faz o mando de campo e busca pontos fora. Mas se você fizer o seu mando de campo, você garante permanência, né? A gente tem exemplos aí
dentro da competição de equipes que estão numa classificação muito melhor do que a nossa, que fora de casa pouco pontua, mas faz o seu dever de casa e com isso não está nessa briga. Então esse é o objetivo. O maior desafio é controlar a ansiedade, não é? O atleta de futebol, ele não é o videogame, né? Não é. Ele é feito de carne, osso, sangue. Ele tem corpo, alma, espírito. Ele tem emoções, né? E não importa o que ficou para trás. O que importa é a situação que nós estamos da agora para frente. E é evidente que isso é um peso a mais, né? A ansiedade, aquela coisa de saber que cada jogo é realmente uma decisão, cada ponto pode fazer uma diferença muito grande. Então esse é o momento de continuar cuidando das coisas de dentro do campo. Nós temos coisas a melhorar, coisas a evoluir, né? Mas sobretudo manter a cabeça dos caras boa, tranquila, responsabilidade, sabendo que precisa das vitórias, mas ter a paz para se trabalhar, né? Porque isso é fundamental para que o atleta possa, no jogo, desenvolver aquilo que ele tem de melhor. Bom, eu vou pedir a licença de falar do Guarani a partir de amanhã. Eu confesso para você que até com um pouco de dor de cabeça eu estou. Um jogo muito tenso, né? Um jogo onde você tem que estar atento a tudo. Eu preciso ter a boa noite de descanso para amanhã, com a cuca fresca, a gente começar a pensar em Guarani. Claro que há uma sequência, né? Nós vamos enfrentar um adversário que está muito mais descansado. O Guarani jogou, acho que há 8 dias atrás, jogou terça da semana passada, né? Então ele vem muito mais descansado do que a nossa equipe. Então a gente tem que pensar com calma, né? Não existe cada jogo uma história em termos de sequência totalmente diferente. A ideia é da gente dar sequência, mas vamos analisar caso a caso, né? Eu acho que o Paulo fez uma partida que foi um pecado a gente ter perdido da Chapecoense no último lance do jogo, né? Mas o Carné também tem a sua história, né? Então vamos analisar com calma. A partir de amanhã a gente começa a quebrar a cabeça, né, para a partida diante do Guarani. Nós vamos agora a um rápido intervalo depois da participação do Roberto Fernandes. Daqui a pouco nós vamos dar uma passada também com informações do CRB e detalhes do penúltimo amistoso da seleção brasileira, né, que venceu o Gana e já joga nesta terça-feira o seu último compromisso antes da Copa. É logo depois do intervalo, voltamos já.